Quero cumprimentar meus queridos irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder completar o assunto que nós tratamos ao longo da última semana, na nossa última escola bíblica dominical, um assunto extremamente relevante, um assunto de profundo interesse de todo crente, afinal de contas, há tanta informação acerca do assunto, há aqueles que alegam em suas especulações um sem número de motivos para que não haja contribuição nas igrejas cristãs do mundo moderno, outros tantos que utilizam textos, os mesmos textos, para alegarem que há sim uma necessidade, uma obrigatoriedade para contribuição, ofertas, dízimos. Ao longo da semana passada nós estudamos. Vou passar um pequeno resumo para nós, como introdução do que foi o assunto da lição passada. E eu gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo, na descrição do vídeo nós estamos deixando o primeiro vídeo, o vídeo da semana passada, onde nós tratamos as primeiras duas matérias, esmolas e ofertas, à luz da Bíblia. Como é que nós nos comportamos em relação a esse assunto, né? Esmola, contribuição, dízimo. Na lição passada, inclusive, nós falamos sobre a contribuição e sobre como nós nos relacionamos com o dinheiro, se é uma relação de serviço ao dinheiro ou se é uma relação de servir-se do dinheiro, né? Abordamos especificamente, como eu já disse, os temas esmolas e ofertas, sendo a esmola muito mais do que o ato de lançar despropositadamente alguns vinténs a alguém, não é simplesmente dar a migalha. Entendemos, à luz da palavra de Deus, que está relacionado à obra social, à ação social, e tudo que ela envolve, e que a Bíblia, ela ensina-nos que o povo de Deus já tinha esse costume, e era uma realidade entre os piedosos, o fazer uso de esmolar, né, ou das ações sociais. Também falamos sobre as ofertas bíblicas, né, no Antigo Testamento, como sacrifícios, e quais eram os fatores, quais os princípios que nós extraímos desses sacrifícios. Explicamos, inclusive, que os sacrifícios eram tipos que apontavam para o sacrifício perfeito, no mais das vezes, do sacrifício perfeito de Jesus, mas também nos ensinava uma lição de generosidade, uma lição prática de consagração, de proporcionalidade, envolvia gratidão e estava intimamente atrelada à honra que devia ser dada a Deus. E abordamos também a ideia de posse do dinheiro, dada a nossa transitoriedade. Nós sempre falamos de propriedade, né? Isso é meu, isso é seu, isso é nosso, quando na verdade nós somos apenas possuidores. À luz da palavra nós temos um termo, inclusive, que nós utilizamos, mordomia. Nós somos mordomos. Estamos aqui para tratar do que Deus nos confiou enquanto aqui nós estamos. E entendemos que o dinheiro, para nós, ele deve servir como fonte de bênção, mas também como moeda de circulação. Ele deve circular. Deus nos dá prosperidade, não é para que sejamos ricos, que venhamos tirar férias em lugares exóticos, não que isso não seja bom, comer em restaurantes chiques, não que isso seja proibido a um crente, não, nada disso. Você pode fazer tudo isso e muito mais, desde que seja lícito. Mas nós aprendemos, à luz da palavra, que a prosperidade nos é dada, inclusive, para que além do nosso bem-estar, nós possamos proporcionar bem-estar aos nossos irmãos. Agora eu quero te convidar, de novo, a utilizarmos o texto que utilizamos semana passada, livro de Provérbios, Provérbios de número 3, versículos de números 9 e 10. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Temos ele aí na projeção? Ok. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros
abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Lemos o texto da palavra e agora nós vamos entrar no assunto de hoje. E para entrarmos no assunto, porque fizemos apenas alguns comentários introdutórios, para entrarmos no assunto, eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor tudo que somos, tudo que temos, tudo que devemos ao Senhor. A nossa vida nós devemos ao Senhor, tudo que o Senhor nos deu veio da tua boa mão. Nós entendemos as tuas misericórdias serem a causa de não sermos consumidos. Entendemos que o maior de todos os presentes recebemos das tuas mãos, que foi o sacrifício bendito de Jesus no nosso lugar. E por isso tudo nós somos muito gratos, Senhor. E agora pedimos que o nosso coração, tanto o meu coração, Senhor, e os meus lábios agora sejam ungidos, para que eu possa não só falar aos ouvidos dos teus filhos e filhas, mas que eu possa falar-lhes ao coração, Senhor, pela tua bendita e poderosa palavra e através do teu bendito e santo Espírito Santo. Unge-nos com sabedoria do céu, Senhor, para atingirmos todas as necessidades, Senhor, em cima desse texto, e que o Senhor possa iluminar a nossa mente para entendermos as tuas verdades de forma plena e completa, e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um dos teus filhos e filhas que assistirão esse vídeo nesse momento, que assistirão essa transmissão, ou num momento ou outro, Senhor, que serão também tocados e abençoados por essa palavra. Pai, mais uma vez eu te peço, abençoa-nos em tudo. Glorifica o teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus agradecido. Amém e amém, Senhor. Bom, como nós avisamos a semana passada, nós estamos gravando esse vídeo num tempo diferente do momento em que vocês estão assistindo agora, porque nós estamos gravando durante a semana. Então eu quero, antes de entrar no assunto, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos a dois irmãos que sem eles eu não poderia estar aqui, né? Os meus queridos irmãos Juca, diácono Juca Arli, que veio para ligar o som, nos proporcionou toda a ambientação necessária para transmitirmos a vocês com som e imagem, e o meu querido amigo e irmão Eduardo, que está desde a primeira transmissão conosco, é parceiro de longa data, e também deixou seus afazeres e veio aqui dedicar um tempo a Deus, né, do seu ministério, e está transmitindo ou gravando para que vocês possam assistir essa transmissão. Meu muito obrigado aos dois, ao querido irmão João Fortunato também, que nos deu a assessoria para chegarmos até aqui com o templo todo já habilitado para nós. Então, feitas as considerações iniciais, eu quero agora partir para o texto, né? Partir para a parte que nos toca no assunto. Já falamos sobre ofertas e esmolas, e agora vamos para o dízimo. A palavra dízimo, ou a expressão dízimo, é retirada originalmente, para nós, biblicamente falando, lá do hebraico, massé. No grego bíblico, ela tem o seu correspondente, uma outra expressão, decate. E em ambas as frases, em ambas as palavras, em ambas as expressões, elas significam a 10ª parte, ou 1/10 do que se tem num todo, e que necessariamente deveriam ser devolvidos a Deus. E nós vamos entender por que eu utilizei essa expressão necessariamente. E eu vou te explicar. Nós vamos começar pelo Antigo Testamento. E como nós vamos começar pelo Antigo Testamento, nós vamos entender o dízimo bíblico. No Antigo Testamento, o dízimo era uma forma de oferta, né? Porque era algo que saía do homem e voltava a Deus. Mas se nós formos entender bem, ninguém dá dízimo, sabe? Aquela expressão, como nós estamos aqui estudando, fulano de tal deu o dízimo, ou então fulano de tal pagou o dízimo. Essas duas expressões, pastor, é pecado falar assim? Não, não é pecado, mas eu quero te ensinar a forma correta, a partir do princípio. Nós só damos esmola, porque é o que você tem e voluntariamente você dá a alguém. Então é o que é seu e você presenteia a alguém. Oferta também não se dá, esmola se dá. Oferta se consagra, porque toda oferta, a ideia dela é de uma consagração para um serviço especial. Então, esmola eu dou, oferta eu consagro para entregar,
e dízimo eu devolvo. Então eu não pago. Eu não pago o dízimo porque eu não fiz nenhum negócio com Deus, né? Deus não fez nenhum negócio conosco. Na verdade, já citamos semana passada e vamos reprisar hoje. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então, é do Senhor todas as coisas são do Senhor. Mas no Antigo Testamento, o dízimo era uma oferta obrigatória para todo judeu. Estou falando na lei mosaica. Era uma espécie de tributo utilizada para a manutenção do templo e sustento daqueles que se dedicavam integralmente a ele, como sacerdotes, como a tribo de Levi como um todo. Porque a tribo de Levi, diferentemente das demais tribos, ela não recebeu herança de terra. Eles foram separados para serem ministros do Senhor. Então, como eles não tinham herança de terra, eles habitavam na porção da terra de seus irmãos. Por que isso, pastor? Para que eles pudessem ministrar a vida de todo o povo de Israel. Foi uma forma de Deus separar alguém para cuidar do todo. Era uma parte, uma porção que cuidava do todo. E como eles não eram agricultores, como eles não tinham terra, como eles não iriam se valer das riquezas que estavam à disposição do homem, então eles tinham de ter a sua manutenção de vida a partir daqueles a quem eles abençoavam com seus ministérios. Então, ficou instituído na lei mosaica, mas o dízimo, ele precede a lei mosaica. Mesmo antes da lei mosaica, nós temos casos. Alguns historiadores, eles dizem que os dízimos, eles faziam parte da maior parte das culturas dominantes nos primórdios do Antigo Pacto. Há relatos de dízimo na Babilônia, de dízimo das grandes vitórias, das grandes empreitadas bélicas dos gregos, dízimos dos fenícios e dos cartaginenses. Se nós formos lembrar, quando Deus separa José no Egito para que ele organize a terra, ele dá uma ordem, que fosse cobrado um imposto para a manutenção de todo o povo, de toda a terra do Egito, porque haveria fome. Então, 1/5 de toda a produção, ou seja, 20%, não era nem 10%. Então, era muito comum. Os governos mundiais, eles se valem de tributos, vários tributos. Nós, no Brasil, conhecemos uma carga tributária bastante pesada. Das riquezas que produzimos, grande parte dela ficam em forma de tributos. Para que existem esses tributos? Para a ideia principal do tributo, irmãos, eu não vim aqui advogar nem contra nem a favor de tributo, eu estou apenas fazendo uma correlação para entendermos a ideia. A ideia fundamental de um tributo é prover o bem-estar de todos, é equiparar, é equilibrar, é fazer com que quem tem muito possa abençoar quem tem pouco, em qualquer situação, sejam os tributos dos estados, sejam aqueles tributos que eram dados aos reis antigos, seja o dízimo instituído por Moisés na antiga aliança. Daqui a pouco nós vamos chegar no dízimo no Novo Testamento, mas eu preciso fazer essa pequena digressão histórica para entendermos a ideia. A ideia de dízimo na lei mosaica, ela passava muito próxima da ideia de tributação, porque haviam as ofertas. Nós estudamos, inclusive, que algumas ofertas eram dadas a Deus, queimadas por completo em holocausto. Outras ofertas eram dadas em parte, ou queimadas em parte, sacrificadas em parte, e em parte, uma parte delas ficava para os sacerdotes. E também estudamos que, dentre as ofertas, haviam aquelas que eram oferecidas a Deus, uma parte, e uma parte era comida pelo ofertante, sua família e o sacerdote que estava fazendo parte daquele processo de dedicação, de consagração. Então, nós precisamos entender isso para entendermos a ideia do dízimo e quais são os princípios que tocam o dízimo. Porque quando nós falamos em obrigatoriedade, nós logo nos lembramos de norma.
porque só é obrigatório se tem uma norma. Então, quando nós pensamos numa obrigatoriedade, numa normatividade, nós precisamos de uma lei definidora. E aí nós vamos estudar no Novo Testamento, nós vamos verificar, é obrigatoriedade? Há normatividade? Será que a Bíblia fala realmente de dízimo? Eu estou isento? Devo ser contribuinte? Não devo ser contribuinte? Existem princípios que estão por detrás dessa figura utilizada como forma de manutenção? Nós vamos analisar tudo isso. Antes da instituição mosaica, Abraão e posteriormente seu neto Jacó também ofereceram dízimos. Nós temos isso lá em Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20, quando Abraão volta de uma batalha bem sucedida e ele livra o seu sobrinho Ló, ele vai oferecer dízimo a Melquisedeque. A Bíblia diz, Gênesis 14, 20, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Ou seja, não havia uma instituição do dízimo, mas certamente já havia uma ideia por trás. Não surgiu assim do nada da cabeça. Bom, eu voltei da guerra, estou tão feliz e vou dizimar aqui. Ele separou 1/10, porque certamente isso já estava no coração. As comunidades até então, elas estavam se desprendendo ao longo dos séculos do Éden, mas certamente muito da devoção, da honra, da gratidão, e nós sabemos que Abraão é o nosso pai na fé, ou seja, ele foi tirado da terra dele, do meio da sua parentela, do meio de uma terra promíscua, do meio de uma terra agitada, do meio de uma terra idólatra, para peregrinar em terra estranha, sob a promessa de que, a partir dele, seriam benditas todas as famílias da terra. E ele cumpriu, ele fez exatamente conforme o Senhor o havia comissionado, conforme a convocação do Senhor. E ele foi muito bem sucedido no seu pacto, naquilo que ele tratou com o Senhor e como o Senhor fora fiel a ele. Então a Bíblia diz que ele dizima. No capítulo 28, versículos 20 a 22, quando Jacó sai da casa de seu pai por uma ordem de seu pai Isaque, para que fosse à casa dos seus parentes, para que de lá tomasse para si esposa, não conforme o seu irmão havia feito, mas conforme a vontade do Senhor. Então ele sai, e no meio do caminho ele dorme no relento, num determinado local, ele coloca uma pedra por travesseiro, e ele tem uma visão do céu, e ele vê os anjos do Senhor subindo e descendo. Ele acorda, fica atemorizado e diz que o local é terrível, e não é outro senão a casa de Deus, aquela é a porta dos céus, a janela dos céus, e ele edifica ali um altar, né, e chama de Betel. Antes o nome da cidade era Luz, e ele faz um pacto com o Senhor, antes da instituição mosaica, de dizimar, capítulo 28, versos 20 e 22, ele está indo para uma terra, apesar de ser a sua parentela, os dias não eram fáceis, ele estava fugindo do irmão dele, ou seja, se ele tinha medo do próprio irmão, imagina do tio, de eventuais primos, de parentes dos quais ele nem conhecia. E aí a Bíblia diz, e Jacó fez um voto, versículo de número 20, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, nós lemos que mesmo antes da instituição mosaica do dízimo, já havia relato bíblico de pessoas dizimando, ainda que não houvesse uma lei, uma normativa sobre o assunto. Havia voluntariedade, eles entenderam alguns princípios que nós vamos tratar daqui a pouco mais.
Na lei mosaica foram instituídos 3 dízimos. Nós, às vezes, estudamos a Bíblia e aí nós lemos assim superficialmente, falamos, a lei mosaica fala do dízimo. Não, a lei mosaica não fala do dízimo, a lei mosaica fala dos dízimos. É mais de um dízimo. Havia o dízimo comum, lá em Números, capítulo 18, versos 20 e 21, e depois 25 e 26, número 18, versos 20 e 21, 18, 20 e 21 de Números, diz assim: Disse também o Senhor a Arão, na sua terra possessão nenhuma terás. Eu já falei isso para vocês, os levitas. E no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Ou seja, dependência. Dependência, há um princípio aqui estabelecido. Vocês não terão terra, não terão bens, e, portanto, vão ter que depender de mim a vida toda. E eu abençoarei o meu povo a partir da vida de vocês. Será que nós conseguimos enxergar um modelo utilizado no Novo Testamento? Hoje, nós temos muitas igrejas, muitas denominações, que separam homens, mulheres, às vezes vários ministros, dependendo da condição financeira da igreja, para que sirvam em tempo integral à igreja. Qual é a ideia? Tirar essas pessoas de um trabalho e dar-lhes vida boa? De forma alguma, irmãos. Pelo contrário, o árduo trabalho do ministério é muito mais penoso, muito mais difícil. O labor é muito mais pesado do que o nosso labor diário. E eu posso dizer isso para vocês com certa propriedade, porque eu sou pastor, estou pastor há quase 30 anos, mas não pastoreio de forma integral, ou seja, não sou assalariado, não recebo nenhum tipo de salário ou ajuda de custo, prebenda, que é a expressão correta, prebenda, que seria o salário pastoral. Então eu posso dizer para os irmãos que eu não estou fazendo aqui não estou advogando na causa dos pastores, eu estou dizendo que o próprio apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, diz que o obreiro é digno do seu salário. Inclusive, ele confronta os crentes coríntios pela falta de habilidade em deixá-lo à mercê do seu sustento, tendo de trabalhar e pregar, o que certamente causou danos à obra, porque o tempo em que ele poderia dedicar integralmente, e era um vasto ministério, ele teve de gastar uma parte dele na construção de tendas. Mas voltando ao texto, no próximo versículo diz: eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação. Então era serviço integral, ministério integral. Por isso o obreiro que hoje trabalha de forma integral é digno, como qualquer trabalhador que trabalha em qualquer função. Seletista, estatutário, ou autônomo, ou profissional liberal. Porque ele também está se dedicando a um árduo trabalho. Porém, esse, além de ser árduo, é um trabalho que é ao Senhor. Então, exige redobrado cuidado. Versículos de números 25 e 26. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dizer-lhes-ás: quando receberdes o dízimos dos filhos de Israel, que eu dele vos tenho dado em vossa herança, deles vocês oferão uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo do dízimo. Então, o dízimo era para sustentar os levitas. Mas o Senhor também instituiu aos obreiros, não os liberou de dizimar. Então, os levitas recebiam o dízimo para sua manutenção, e uma parte de algumas ofertas, e para a manutenção do templo, no caso, antes do tabernáculo, e posteriormente do templo, e de tudo que envolvia o trabalho, porque tudo o que fazemos para o Senhor deve ser feito com muito esmero, com muito cuidado, com muito carinho.
Então, eles deveriam dizimar daquilo que recebiam, conforme hoje nós fazemos com muita naturalidade. Aqueles que são pastores de tempo integral e recebem suas prebendas pastorais, eles também dizimam em cima do que receberam do seu custeio pastoral, conforme o mesmo princípio exarado no Antigo Testamento. Além desse dízimo que era para os sacerdotes e levitas, para todos aqueles que tinham função no templo, havia o dízimo para sustentar os estrangeiros e pobres. Mas antes deles, eu quero falar do dízimo festivo, ou dízimo recolhido para custeio das solenidades judaicas. Deuteronômio 12, versos 6 e 7. Está aí, Eduardo? Diz assim: e ali trarei os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e as ofertas alçadas da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias. Viu quanta coisa? Que quando os filhos de Israel se juntassem, quantas coisas eles deveriam levar nas solenidades? Por que é que eles tinham de levar tantas coisas? E os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali, ao povo, observe bem, e ali, ele está dizendo ao povo: comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrarei em tudo em que tiverem colocado as vossas mãos, vós e a vossa casa, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Então, além de dizimar para o custeio, nas solenidades, ou seja, em trabalhos especiais, eles eram concitados, além de dizimar naturalmente, eles eram concitados a levantar, conforme o que cada um houvera feito, um segundo dízimo, que iria fazer a manutenção e o custeio daquela santa convocação, daquela grande festa ou daquela solenidade. E esse custeio era inclusive para que eles e os demais, e observe bem, olha que interessante, Eduardo, que coisa maravilhosa, porque então aqueles que tinham uma boa possessão iriam dizimar, e os que tinham uma pequena possessão também iriam dizimar. E seria feito um grande banquete. Nesse grande banquete, grandes e pequenos estariam juntos, ou seja, todos seriam abençoados com uma porção muito mais generosa do que a que habitualmente eles estavam acostumados. Era uma bênção. E, por último, o dízimo para sustentar estrangeiros e pobres. Deus tinha uma preocupação, além das esmolas, além da ideia da oferta que era para o povo, o dízimo para sustentar estrangeiros e pobres, aqueles que não conseguiam retirar da terra o seu próprio sustento. Havia, irmãos, muita dificuldade financeira, muita fome, muita escassez. A agricultura, a pecuária, tudo que envolvia, o trabalho era manual, era pesado, era árduo, e nem sempre as famílias conseguiam tirar o mínimo para os seus sustentos, e haviam os necessitados. Hoje nós temos dois grupos muito grandes na atualidade de pessoas que vivem em estado de pobreza absoluta. Aqueles que, por uma falta de qualquer recurso, não conseguem a manutenção do seu sustento básico, e aqueles que, por vários outros fatores, se lançam às sarjetas da vida, infelizmente. Histórias, irmãos, nós vamos conversar com pessoas que tinham condição boa, que continuam tendo famílias boas, famílias com condição, mas que se apartam por completo por conta de vícios, por conta de drogas, por conta de um sem número de outros problemas dos quais estão presos, amarrados, infelizmente atraindo sobre si maldição sobre maldição. Mas naquela época,
a situação era diferente. A mendicância estava diretamente relacionada à falta de condição de ter alguma coisa. Não é porque o camarada não queria ter, ele não conseguia ter. E para que isso não gerasse maiores transtornos, então Deus colocou no coração de Moisés e ele estatuiu ao povo. Deuteronômio 14, versos 28 e 29. 14, versos 28 e 29 diz assim: ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos das tuas novidades no mesmo ano, e os recolherá nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte, nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizerem. Observa que havia uma preocupação muito grande, não era uma cobrança. Deus, diferentemente dos estados constituídos, que cobram tributos, infelizmente muitas vezes sob o pretexto de um melhor equilíbrio social, uma repartição das necessidades, ou melhor, a benfeitoria para o maior número de pessoas, e nós sabemos que muitas vezes isso acaba não acontecendo. A ideia de Deus é muito diferente. A ideia original é a ideia de Deus. Quando ele diz ao povo que deveria separar, observa bem, o povo tinha que dizimar da primícia de tudo o que produzia. Também, quando houvesse as festas, o povo deveria tirar uma segunda contribuição, 10 naquele mês mais 10, porque havia uma santa convocação, para que ele e os demais pudessem fazer uma festa sem nenhum tipo de privação, sem nenhum tipo de tristeza. Além disso, ainda havia uns necessitados normais, aqueles que estavam ou estão em todas as épocas da história desvalidos, infelizmente não conseguem produzir o mínimo necessário, e para que esses não ficassem totalmente marginalizados, então uma lei instituiu um tipo de dízimo especial para que eles também tivessem condição de uma subsistência mínima. Agora nós vamos já para a parte final desse assunto. O dízimo no Novo Testamento. Eu assisti muitos vídeos, muitos teólogos, muita gente boa falando sobre o assunto, muita gente com boa intenção, muita gente com intenção nem tão boa assim. E, como eu disse anteriormente, eu não vim aqui para dizer para você quem está certo, quem está errado. Eu vim aqui para, à luz da palavra de Deus, tentarmos entender princípios, porque normas, elas passam, mas princípios são eternos. E ao longo desse primeiro ponto, ou melhor, nesse primeiro momento do que eu acabei de discorrer do assunto, eu imagino que você já entendeu que mesmo lá em Israel, que havia uma obrigatoriedade, mesmo lá, essa obrigatoriedade não é uma obrigatoriedade apenas porque Deus queria sancionar seu povo, porque Deus queria criar uma norma e queria tributar os filhos de Israel. Não, havia por trás de tudo aquilo algo muito especial, porque os seres humanos são muito diferentes. Mesmo dentro da casa do Senhor, nós temos aqueles que conseguem alçar voos rapidamente e voos muito altos, e aqueles que não conseguem voar tão alto, por mais que se esforcem. Então, o Senhor que conhece a capacidade de cada um, o Senhor que conhece a necessidade de cada um, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, Ele veio providenciando, ou melhor, na eternidade, Ele criou um projeto eterno, para que nesse nosso tempo de vida, de existência aqui, nós pudéssemos ser abençoados e abençoadores. E a partir de agora, então, eu vou começar a discorrer sobre alguns princípios. No Novo Testamento,
né, eu ouvi muita gente dizendo, olha, no Novo Testamento não há menção direta ao dízimo. E aqueles que defendem o uso do dízimo falam, não, Jesus falou do dízimo sim. Mateus registrou, inclusive, Mateus 23, Jesus falando com os escribas e fariseus do dízimo. Aí vem outros e respondem, não, mas Jesus está falando num tempo e para um povo que está debaixo da lei. Ele está falando num tempo de lei. Ele está dizendo para aqueles que trabalham com a lei, já que a lei diz isso, vocês precisam observar a lei de forma mais correta, mais pormenorizada. Devem sim ir entregar o dízimo, mas não devem omitir as coisas mais importantes da lei de Moisés. E olhando assim superficialmente, isso é verdade. Jesus está tratando um assunto da lei mosaica com alguém que defende uma ideia mosaica. Mas é claro que existem princípios que estão por trás do assunto e que não são princípios que estão adstritos apenas à lei de Moisés, porque quando Deus estabelece o tributo obrigatório a Israel, eu já disse que ele não tem a intenção máxima de obrigar o seu povo com um encargo financeiro. Não é nada disso. Na verdade, ele quer que o seu povo aprenda distribuição de bens, distribuição de riquezas ou redistribuição de riquezas. Ele quer que o seu povo aprenda equilíbrio financeiro, ele quer que o seu povo aprenda generosidade, ele quer que o seu povo aprenda o desapego, ele quer que o seu povo aprenda a honra a quem deve ser honrado, ele quer que o seu povo aprenda que eles precisam ter em mente que devem a Deus e que precisam estar sempre próximos de Deus para continuarem sendo abençoados. Então, como eu disse, não há uma menção direta no Novo Testamento, não há uma normativa direta, e eu estudei bastante, eu li bastante, eu tenho aqui em minhas mãos, eu trouxe, mas eu li outros livros, o comentário histórico-cultural de Lawrence Richard, o pastor Severino Pedro da Silva, da CPAD, O Crente à Prosperidade, pastor Paulo César Lima, Eu Dizimista, e outros livros que eu li, a Norman Champlin, a enciclopédia, e vários outros achados, vários outros pequenos inserts sobre o assunto, afora que eu assisti muita coisa boa e muita coisa nem tão boa assim, para, dentro da palavra de Deus, tentar trazer para o meu coração e para o seu coração um norte. Então vamos lá. Primeiro, dizem, olha, no Novo Testamento não há menção expressa do dízimo como normativa. E é verdade, não existe mesmo. Pastor, e Mateus 23. Vou chegar nele, já. Mas existem razões para não existirem essas normativas. A primeira delas, o dízimo mosaico, ele era trazido à casa do tesouro, no templo. Não havia razão para a igreja constituída, que a igreja constituída, na verdade, ela é constituída a partir dos discípulos. No dia de Pentecostes, ela é institucionalizada, ela recebe graça, autoridade, poder, virtude do céu para ir às nações. Mas até então ela estava sendo treinada. Durante 3 anos e meio, aqueles discípulos, os próximos, né, os 12, depois 11, e mais um grupo um pouco maior de discípulos não tão próximos, mas que estavam lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, cerca de 120 almas que estavam ali. Aquela igreja constituída era uma igreja constituída de judeus, que continuavam tendo o templo e toda a normativa da lei mosaica, mas agora eles haviam entendido que toda a lei se cumpria em Cristo. E certamente entenderam também os princípios de honra, de caridade, generosidade. O princípio da confiança máxima no Senhor. E tudo isso era muito importante. Segundo motivo, eu já disse, né, só vou ler aqui, o segundo motivo pelo qual o Novo Testamento não faz uma menção expressa é porque o judeu convertido,
a maioria deles continuava a cumprir seus deveres sociais normalmente. Você vai ler ao longo de Atos dos Apóstolos, a igreja reunida, Paulo conversando, discutindo a lei com os seus pares de fé nas sinagogas, ou seja, continuavam tendo uma vida judaica, e é claro que agora entendiam que aqueles sacrifícios já não eram mais necessários, principalmente os sacrifícios de sangue, porque eles eram um tipo do sacrifício perfeito de Jesus, e eles haviam entendido isso, e agora pregavam a Cristo, conforme diz a palavra, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então não há razão para que, a partir de uma norma, outra norma fosse criada. O princípio já estava instituído. E o terceiro motivo, no meu ver, no meu entendimento, é o melhor de todos. Algo sui generis, algo singular havia acontecido na igreja apostólica. Os crentes foram tão impactados pelo poder do Evangelho, tão impactados pelo Espírito Santo, que eles se desprenderam por completo de suas amarras financeiras. Nós sabemos que, historicamente, o povo judeu ele é muito bem sucedido e muito seguro em seus negócios. Existem fábulas, contos, piadas que são feitas em torno daquela região ali onde está Israel e os seus parentes próximos, né, que são todas as nações muito prósperas, pessoas formadas de pessoas que sabem muito negociar, comprar, vender, né, pessoas que sabem economizar muito. Mas agora nós vemos algo sui generis acontecendo na igreja. Com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, aqueles homens e mulheres são tão cheios de Deus, e eles estão tão esperançosos no advento da busca, da vinda do Senhor Jesus, que ele se desprende completamente de toda e qualquer amarra financeira. Atos capítulo 2, versículos 45 e 46, nós temos essa informação. Atos 2, 45 e 46, diz assim a palavra de Deus: vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, não era com alguns, não era com os mais próximos, não eram com seus amigos de preferência, com todos, segundo cada um tinha necessidade. Mais uma vez, nós vamos encontrar um princípio muito importante, fundamental. Eu gostaria que você guardasse essa palavra: proporcionalidade. É fundamental para sermos ou não dizimistas. Proporcionalidade. Tá? Daqui a pouco você vai entender melhor. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Eles eram judeus. Eles estavam no entorno da vida judaica. Muitos dos compromissos sociais iriam perdurar a vida toda. Algo incrível estava acontecendo. Os discípulos haviam entendido a função dos bens materiais. As riquezas servem para servir e não para serem servidas. Atos capítulo 4, versículos 36 e 37, vai nos contar de um homem muito importante para o cristianismo. Uma pessoa muito importante para nós. Se nós gostamos de Paulo, nós devemos a um homem o cuidado de Paulo quando ainda Saulo, quando ainda no início, né, quando ainda nos primeiros passos da sua carreira, da sua fé cristã, quando muito rechaçado pelos crentes, porque de perseguidor passou a ser perseguido, porque não acreditavam na verdade de sua conversão. Capítulo 4, versos 36 e 37 diz: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herança, uma herdade, um patrimônio, vendeu esse patrimônio e trouxe o preço completo e o depositou aos pés dos apóstolos. Eu gosto muito dessa expressão.
É claro que eu não entendo que ele tenha chegado e jogado aos pés dos apóstolos, mas não sem motivo, nem não sem razão, essa expressão está aqui do jeito que ela foi colocada. Porque o dinheiro é como se Lucas estivesse mostrando para nós aonde é que deve estar, ou qual é a hierarquia da finança nas nossas vidas. Ele chegou e depositou aos pés dos apóstolos. É ali que o dinheiro tem que trabalhar. É servindo às nossas necessidades, as necessidades da obra e as necessidades dos nossos irmãos. É para isso que serve o dinheiro, que se não for utilizado assim, de servo virará senhor. E o Senhor Jesus disse com muita propriedade, não podemos servir, portanto, a dois senhores. Se nós amarmos ao dinheiro, certamente nós não amaremos a Jesus. Jesus, ao referir-se ao dízimo devolvido pelos escribas e fariseus, até das menores hortaliças, por conta das exigências cerimoniais, porque Moisés estabeleceu a dízima, a 10ª parte de tudo que era produzido. Mas no Talmud, na Mishnah, os escribas, os fariseus, ao longo dos séculos, eles começaram a criar pequenos detalhezinhos, a pequenas referências para tentar melhorar, trazer um brilho diferente à lei, uma nova interpretação. Então eles começaram foram muito meticulosos, da plantinha que você plantar, do grãozinho que você colher, é sempre 1 de 10, e eles eram meticulosos nisso, e por conta disso eles ficavam muito entusiasmados, eles se sentiam envaidecidos por serem cumpridores exacerbados daquela normativa mosaica. Mas Jesus diz a eles: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer, porém, essas coisas, a misericórdia, o juízo e a fé, sem omitir aquelas, sem deixar de dizimar. Jesus não falaria contra o dízimo mosaico. Aí alguém diz, mas ele está tratando com os judeus, está falando para judeus. É verdade. Como eu disse, e eu já expliquei os motivos, se você não entendeu, volte esse vídeo e veja lá, a igreja era constituída de judeus, e eles continuavam as suas vidas normalmente, no templo inclusive. Pastor, a mudança, ela não foi imediata, ela foi gradativa. Houve inclusive a necessidade de um concílio de Jerusalém, porque havia muitos dos crentes convertidos que não estavam querendo aceitar os gentios, porque em sua formação eles entendiam que os gentios não poderiam ser salvos. Então todo o trabalho de Paulo não era um trabalho bem visto pela maioria dos irmãos abençoados, convertidos, porque eles não tinham entendido completamente e de forma saudável a grandeza e a misericórdia do Evangelho. Então Jesus está falando sim para legalistas sobre a lei, mas ele está também tratando de princípio. E ele está dizendo, olha, existem princípios que estão sendo omitidos. O juízo pertence ao Senhor. A misericórdia é do Senhor. E a fé nos é dada pelo Senhor. E vocês estão omitindo esses valores da lei. E estão se gabando de serem cumpridores ao pé da letra do dízimo do pó das hortaliças. Vocês podem continuar fazendo isso. Podem continuar dizimando, desde que não se esqueçam que juízo, misericórdia e fé são mais importantes. E aí eu vou dizer para vocês, vou abrir um parênteses para aplicar esses princípios em dizimar. Dizimar sem isso é fazer como os escribas e fariseus faziam. Dizimar a partir desses princípios é honrar a Deus conforme a palavra que saiu da boca do próprio Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso nós precisamos entender. O dízimo é mais que uma ordenança. É um conjunto de princípios que transcendem as dispensações. Antes da dispensação da lei, lá ainda no período patriarcal, Abraão,
e seu neto Jacó dizimaram sem nenhuma ordem, sem nenhum princípio de legalidade que os obrigasse a fazer. Na instituição legal mosaica, agora o filho de Israel não poderia se privar. Por isso nós lemos em Malaquias, capítulo 3, que muitas vezes é aplicado equivocadamente ao Novo Testamento. Ele tem o princípio correto. Quando o Senhor, pela boca do seu profeta, corrige ao povo, ele diz: roubará o homem a Deus? E vocês me perguntam, em que nós te roubamos? E eu respondo a vocês, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por quê? Porque quando o povo volta do cativeiro, quando o povo volta do exílio, eles vão se preocupar com as suas necessidades. E os levitas estavam precisando abandonar seus postos para não morrerem de fome. E o Senhor está vendo aquilo todo e está dizendo: olha, o homem está me roubando, porque eu determinei, é uma ordem. Os filhos de Israel vão fazer isso sempre, para que os sacerdotes e os levitas sejam sustentados. E uma vez que eles não façam a parte deles, os levitas não têm possessão na terra. Então eles serão muito prejudicados. E o homem está me roubando. E com maldição vocês são amaldiçoados por causa disso. Hoje, nós estamos numa nova dispensação. E o Senhor não usaria para nós essa mesma palavra, porque não há uma normativa, mas há algo que transcende a normativa, que é o princípio, ou que são princípios. Então, se você que não gostaria de dizimar, vai falar assim: ufa, gostei desse pastor. Então ele falou que eu não sou obrigado. Eu vou dizer: você está certo no que pensou, mas está parcialmente certo no que está pensando. Porque no período da graça, na dispensação que nós vivemos, nós não somos obrigados a nada. Nós não somos obrigados a ler a Bíblia, nós não somos obrigados a orar, nós não somos obrigados a consagrar a nossa vida, nós não somos obrigados a jejuar, nós não somos obrigados a uma vida de santidade, nós não somos obrigados a nada. Nós só fazemos isso se formos obedientes à voz do Espírito Santo. Se nós somos obedientes à voz do Espírito Santo, nós faremos todas essas coisas, porque não é para nós obrigação. Nós não fomos tirados debaixo de um jugo para estar debaixo de um jugo. A lei que nos libertou é a lei da liberdade em Cristo Jesus. Hoje eu não digo que um crente é obrigado a dizimar. Hoje eu diria para você que nós temos a liberdade de dizimar. Nós já nos livramos das amarras do pecado. O dinheiro já não é mais nosso Senhor, já não é mais nosso patrão. As finanças já não mandam mais em nós. Nós temos liberdade de ofertar, liberdade de dizimar, liberdade de esmolar, de fazer ações sociais com liberdade, com generosidade, com gratidão e honrando ao Senhor nosso Deus. Isso é que nós precisamos entender. Dízimo é mais que uma ordenança, é um conjunto de princípios que transcendem as dispensações. Primeiro princípio que está por detrás do dízimo, em qualquer dispensação, o princípio da soberania divina. Deus é o verdadeiro dono de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24:1. Salmo 62:10. Salmo 62:10 diz: não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponham nelas o vosso coração. Princípio da soberania divina. Ah, mas eu tenho muito. É como o rico, louco, a quem Jesus diz na parábola: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem produzido, o que você tem feito, o que você tem granjeado, para quem será? Já disse. Quanto nós temos na nossa conta? Quanto nós temos nas nossas aplicações? Quantos imóveis registrados nos cartórios de registro de imóveis nós temos? Quantos carros possuímos? Nós só somos possuidores dessas coisas,
Porque a partir do momento em que nós somos chamados daqui para a eternidade, tudo continua a existir aqui, menos nós que somos levados à eternidade. E quando nós entendemos que o que temos é para vivermos aqui bem e abençoarmos aos outros, nós desprendemos por completo da ganância, da avareza, e nós não procuramos desculpa para nos desobrigarmos, ou melhor, nós entendemos que nós já fomos desobrigados. O que fazemos hoje, fazemos por total, plena e completa convicção e liberdade, que o que temos é do Senhor e da sua boa mão veio para cada um de nós. Segundo princípio, princípio da generosidade. Se o que temos é uma dádiva, nada melhor do que também sermos generosos. Provérbios 11, 24 e 25. 11, 24 e 25 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É a palavra de Deus que está prometendo. Aí, está lá no Antigo Testamento, também não serve. Então a gente vai rasgar a Bíblia e vai usar só o Novo. A gente tem que entender os princípios. O generoso, por princípio, é abençoado. O avarento, por princípio, se amaldiçoa. Não é que a maldição vem do Senhor. É que se ele tem por Deus um Deus que não o Deus abençoador, Jeová Jireh, o Deus da prosperidade, ele vai ter que se virar com o que tem. E o que nós temos sempre será insuficiente perto daquilo que Deus tem para nos dar de verdade. Por isso, creia no Senhor que provê todas as coisas. Terceiro princípio, o princípio da honra. O dízimo traz o princípio da honra. Reconhecer que somos apenas administradores de tudo que achamos que possuímos nessa vida. Provérbios 3, 9 e 10, já li. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de todas as tuas rendas, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Quarto princípio, princípio da gratidão. Ser grato é reconhecer um favor alcançado, um favor recebido. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versos 13 e 14. Davi falando: agora, nosso Deus, damos-te graça, gratidão, e louvamos o teu glorioso nome. Aí ele pergunta: mas quem sou eu e quem é o meu povo? Ele está reconhecendo a soberania de Deus. Quem somos nós ante a soberania do Senhor? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Está tratando de generosidade. Tudo vem de ti. Está reconhecendo a soberania de novo. E nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Honra. Honra. E devolução. Nós te damos o que vem das tuas mãos. Gratidão plena. Quando nós somos gratos ao Senhor, nós não temos nenhum tipo de apreço, nenhum tipo de preocupação com o dinheiro, com o bem. Não estou dizendo que você seja um irresponsável, que dilapide os seus bens, pelo contrário. Deus, Ele quer honrar a sua vida, quer fazer crescer as suas finanças, quer fazer prosperar os seus negócios, quer abençoar os seus sonhos, quer encher de paz a sua vida, quer te dar tranquilidade, um sono reparador, porque a Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não vem acompanhada de dores. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. É a Bíblia que fala, é a palavra poderosa do Senhor. A Bíblia está dizendo: inútil vos será levantar de madrugada e repousar de tarde e comer o pão de dores, porque o Senhor mesmo dá os seus sustentos aos amados enquanto eles ainda estão dormindo. O sono da confiança no Senhor não é o sono da preguiça. Por isso o salmista diz: eu deito, durmo e acordo. Ele não diz eu deito e fico na preguiça. Ele diz eu deito, durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. É Ele quem provê. Ele provê a força para você trabalhar e depois te dá o sono para você
descansar e o tempo de paz e férias para você usufruir e a vida toda para você ser grato e contribuir com alegria e inteireza de coração. Quinto princípio, falei lá no início, princípio da proporcionalidade. Deus é tão sábio que colocou no coração do homem a tarefa de devolver proporcionalmente aquilo que ele administra. 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2, o apóstolo está falando a igrejas gentílicas. Portanto, elas não estão debaixo da lei mosaica. E elas estão contribuindo, mas elas estão contribuindo. E elas precisam saber como é que se contribui. E aí Paulo diz, capítulo 16, versos 1 e 2, ora, quanto à coleta que se faz para os santos lá na Judéia, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas lá na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Ou seja, originalmente o texto diz, de acordo com o que você tem. Isso é proporcionalmente. Para que não se façam as coletas quando eu chegar aí. Ou seja, você vai trabalhar e toda semana você vai tirar uma proporção, uma base da sua renda para abençoar a vida daqueles que não podem ou não são tão abençoados quanto você. Capítulo 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Já na segunda carta ele escreve, e digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Ah, pastor, mas aí ele está falando de oferta e de generosidade. Aí eu diria para você, quem se prende é 5, é 4, é 3, é 2, é 1.000, é 100, é 200%? Não, 200% não dá. No máximo seria 100% é o que você tem. O texto que nós lemos na semana passada, falando sobre os crentes, deixa eu encontrar o texto aqui para lê-lo de novo. Os crentes macedônios, eles manifestaram, o texto diz, na segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, eles se manifestaram em abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Por isso posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. O texto nos sugere aqui que eles deram além do que podiam dar. Isso é para quem tem fé. Eu não estou falando para você fazer isso e depois sair falando mal da igreja, porque os pastores te enganaram, porque você entregou seu dízimo e não conseguiu comprar seu carro, porque você entregou seu dízimo e seu filho ficou doente, porque você entregou seu dízimo e nunca saiu do aluguel. Não é essa correlação que nós precisamos fazer. Nós devemos fazer uma outra correlação. Eu entrego, eu devolvo o meu dízimo, porque o Senhor me abençoou com o que eu tenho. É pouco? Foi o Senhor que me deu esse pouco. E eu quero aprender a confiar nele. Outro princípio, o da confiança. O princípio da aproximação sincera. Eu confio tanto no Senhor, como diz Tiago, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É o princípio da confiança. Ah, pastor, mas eu ganho só um salário. Eu devo? Irmão, você não deve nada. Agora, se você entendeu o princípio, eu no seu lugar, porque eu já fiz isso. Quando eu ganhava um modesto salário, eu contribuía. E continuo contribuindo, ganhando um pouco melhor hoje em dia. E vou dizer para vocês, ainda que mudassem as normas e estilos das igrejas, eu daria o meu jeito para continuar dizimando, porque eu não dizimo a um pastor, a uma denominação, eu dizimo a obra de Deus. E como eu estou nessa congregação de fé, eu dizimo aqui, porque biblicamente falando isso também é o correto. Ah, eu vou dizimar lá, eu vou dizimar acolá. Não, biblicamente falando, eu vou dizimar onde eu frequento, na obra da qual eu faço parte, porque eu abençoo a casa que me acolheu, abençoo a vida dos irmãos que estão comigo nessa obra de fé, e a partir da administração da minha liderança, outras vidas serão abençoadas, porque eu sou dizimista, eu não sou administrador de dízimo.
Quem administra dízimo na igreja lá no Antigo Testamento eram os sacerdotes e levitas. Hoje são os pastores ou administradores da igreja que estão em incumbência disso. Ah, mas eu não concordo, eu discordo. Irmão, isso é uma outra seara, é um outro assunto. Nós dizimamos ao Senhor. É a obra de Deus. Se onde você foi, você doou, você devolveu e fizeram mau uso do dinheiro que você devolveu ao Senhor, Ele recebeu do mesmo jeito. O seu sacrifício, a sua gratidão foram entregues. O Senhor trará conta, trará juízo a cada um. Eu quero encerrar contando um testemunho de uma irmã que me procurou ao final da lição passada. E ela me disse: pastor, eu fiquei 4 anos afastado da igreja. Ela me permitiu que eu compartilhasse esse testemunho com os irmãos. Ela disse: pastor, eu fiquei 4 anos afastado da igreja. Eu tinha consciência de que eu não estava certa, mas eu não tinha forças para estar reunindo. Então, a época que eu me afastei, eu sempre aprendi a minha vida toda a ser grata e generosa. Eu nunca deixei de dizimar, nem de contribuir com missões. Eu sempre dava um jeito de entregar meu dízimo e a minha oferta no local próprio, na igreja própria. E os meus amigos não entendiam, porque eu ganhava o mesmo que eles. E a minha vida era completamente diferente a deles. E um dia, um deles me perguntou, me parou, ou uma delas, eu não lembro direito. Eu devo estar deixando alguns detalhes a desejar. Peço até perdão à irmã. Mas ela disse: uma amiga ou um amigo me procurou e me perguntou qual é o seu segredo. E eu contei, eu falei: eu sou dizimista. Apesar de não estar certa, eu sei que eu não vou para o céu por estar afastada de Jesus, porque dízimo não me salva, mas a minha vida financeira o dízimo salva. A minha vida financeira prospera. Depois eu quero te dar um conselho, eu até trouxe um livro, eu tenho a história de William Colgate, o dono, fundador da Colgate, hoje Colgate-Palmolive. Depois você dá uma pesquisada, é de domínio comum, você vai encontrar, inclusive, até no Wikipédia, a história dele. Eu tenho num livro, eu trouxe aqui, mas é uma história longa, eu vou resumir. O livro do pastor Severino Pedro da Silva, ele conta essa história. Ele era um homem muito pobre, um rapaz muito pobre, de 16 anos, e ele teve de sair da casa do seu pai, porque senão eles morreriam de fome. E ele foi para a capital, nos Estados Unidos, para um local de melhor acesso, para tentar trabalhar. E no meio da viagem ele encontrou um homem. A sua mamãe já havia lhe falado: leu o texto de Malaquias: trazei, pois, todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento. Leu esse versículo e falou: meu filho, seja honesto, seja sincero, seja temente a Deus. E quando ele estava num barco com um senhor, ele fez uma oração por ele e falou assim: olha, alguém vai assumir em breve toda a venda de sabão dessa grande cidade, da grande metrópole. Quem sabe não será você. Ele estava profetizando sobre a vida daquele rapaz desempregado, que sabia manusear a soda, fazer o sabão, e ele arrumou um emprego, e ele se lembrou daquela oração, porque o rapaz falou: quando você tiver a oportunidade, seja honesto, trabalhe com honradez, e no seu primeiro salário, honre ao Senhor. E ele foi, procurou uma igreja, o primeiro salário ele honrou ao Senhor, e começou a prosperar, foi elevado a um cargo melhor na primeira empresa onde trabalhava, depois comprou uma parte da empresa e foi crescendo, crescendo. Fundou um instituto nos Estados Unidos, uma universidade que ajudou os missionários, vários missionários, a serem enviados ao campo, de sorte que ele, segundo consta, de 10% ele passou a contribuir com quase toda a sua retirada no final da sua carreira, de tão próspero que ele se tornou. Mais de 100 anos depois, a empresa continua no auge e uma das mais poderosas no mundo. Quando você vai escovar o dente, você usa a marca desse irmão abençoado que já tombou há mais de século. Que Deus nos abençoe, que sejamos gratos e generosos. E eu vou ler, de propósito, Malaquias,
capítulo 3, versículo 10, que dizem: era para o tempo da lei. E realmente, ele está falando do templo. Mas eu quero que você extraia o princípio. Então eu vou parafrasear. Tragam todos os dízimos à casa do Senhor. Porque hoje essa é a casa do Senhor, aqui é o templo. Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, experimentem a minha fidelidade. Me honrem e experimentem a minha fidelidade. Vocês vão fazer isso se eu não vos abrir a janela dos céus e não vos derramar uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Nós não seremos amaldiçoados se deixarmos de dizimar, mas estaremos entregues à mercê da nossa própria sorte e teremos de pedir a Mamon que resolva as nossas questões. Mas como nós recorremos a Deus, então eu quero que você lembre que, por princípio, você deve honrá-lo, inclusive com as suas fazendas e com tudo o que você possui de melhor. Eu quero orar com você, eu quero pedir a Deus que mande bênção sobre a sua vida. Quero dizer para você que a minha vida toda, eu sempre fui dizimista e serei dizimista, querendo o Senhor até o final dela, e Ele quer, porque eu tenho certeza absoluta que esse princípio é mais do que abençoador. Eu tenho um sem número de histórias, de bênçãos para contar a vocês, mas o tempo já se foi. Mas eu também não queria te dizer, seja dizimista para comprar um carro novo, seja dizimista para fazer a faculdade, eu diria, seja dizimista e aprenda a gratidão, seja dizimista e aprenda a generosidade, seja dizimista e aprenda a misericórdia, seja dizimista e aprenda a proporcionalidade, seja dizimista e aprenda desapego, porque quando nós aprendemos todas essas coisas, alguém vier e perguntar a você ou a mim, por que você é dizimista? Você vai falar assim, eu fui liberto, e eu tenho a liberdade de dizimar, e eu não vou abrir mão de jeito nenhum da minha liberdade para me prender de novo a esse jugo no qual eu estava preso quando eu não conhecia a verdade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com os teus filhos e filhas agora. Que haja clareza nessa palavra. Que haja, Senhor meu Deus, corações contritos e quebrantados. Quero abençoar os teus filhos e filhas com a bênção, Senhor meu Deus, da generosidade, do desapego, da proporcionalidade. Que os teus filhos e filhas aprendam e entendam que tudo vem da tua mão, Senhor. Nós não somos donos de nada. É o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos faz prosperar. E por crermos assim, Senhor, por isso nós devolvemos o dízimo, por isso nós consagramos as nossas ofertas, e por isso nós doamos as nossas esmolas e fazemos obra, caridades sociais, porque o Senhor é bom em todo o tempo para com os seus. Continue a nos abençoar, faze prosperar o teu povo, faze prosperar essa casa, faze prosperar a liderança dessa casa, abençoa o pastor que tem a autoridade sobre esse rebanho, que tem o compromisso e a responsabilidade de administrar essa obra, para que eu faça com tranquilidade, com alegria do coração. Muita coisa para ser feita, e nós faremos para a glória do teu nome, porque filhos e filhas generosas o Senhor tem nessa casa de bênção, e por isso nós choramos agradecidos em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu quero te abençoar com a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do bendito Espírito Santo, seja sobre a sua vida hoje e sempre. Com muita alegria respondemos dizendo amém. Que Deus te abençoe e que te faça prosperar nesse domingo e em todos os outros dias da sua vida, em nome de Jesus.